Bom dia. Paulinho por aqui de novo, né? Bom, pessoal, estamos retornando pra Cidreira, né? Vamos lá buscar essa cliente lá que eu levei na sexta-feira, né? Eu postei aquele vídeo quando eu tava retornando de manhã cedo de lá, né? Bom, pessoal, ontem era o meu aniversário, né? Um aniversário muito do xoxo, né? Não tava legal, nem... Só trabalhei, não fiz... Não sou muito de comemorar, né? Na real, não sou muito de comemorar esse tipo de data, assim, cara. A gente vai ficando velho, né? Não quer nem se lembrar, né? De quantos anos tem, né? Então, pessoal, assim, ó, como eu tinha falado pra vocês, né? Eu tô começando agora com a postagem de vídeos, né, e tal. E eu trabalho com aplicativo, né? Faço há 5 anos e meio, né? E aí eu ia postar minha história, né? Minha história... Eu nasci em 1968, né? Mas, claro, não vou me lembrar de tudo, né? Eu me lembro dos meus 3 anos de idade pra frente, né? Eu sei que nessa história que eu vou contar, uma história grande, história longa, tem partes que eu vou dar nomes, outras eu não posso dar nomes, né? Não tem como dar nomes, né? Muita gente vai se ofender, né? Mas o que eu vou postar é a pura verdade, né? Não vou omitir nada, né? Vou falar tudo, né, meu? Então, que eu me lembro assim, eu me lembro dos meus 3 anos de idade pra frente, né? Daí eu me lembro assim que a gente veio morar aqui em Porto Alegre, né? Tinha um tio meu que veio servir no quartel do Regimento Osório, que é ali perto da igreja de São Jorge ali, né? Quem mora aqui em Porto Alegre sabe onde é que é, né? E aí ele tinha um coronel que ia ser transferido para o Mato Grosso. E esse cara tinha uma casa ali no Partenon ali, na Teixeira de Freitas ali, que é uma rua perto da Benta ali, perto do INSS da Benta ali. E eu sei que negociaram lá e ele cedeu para ele cuidar dessa casa aí. E nessa casa, no caso, era um baita de um terrenão e tinha 2 casas, né, no pátio. Daí esse meu tio pediu autorização, foi lá em Jaguarão e buscou a gente para vir morar aqui em Porto Alegre. Daí veio eu, minha mãe, 2 irmãs e a minha avó, a mãe da minha mãe, no caso, né? Viemos embora para Porto Alegre. Daí eu me lembro que chegamos aí e tal, beleza. Ah, depois veio aí a gente morava, as minhas 2 irmãs, minha mãe, a minha avó e meu tio numa casa, e a outra que sobrou veio a irmã da minha mãe, no caso, a irmã do meu tio, um esposo, moraram nessa segunda casa aí. E aí começa a minha história, né? Aí começa a minha história de vida, né? Daí eu me lembro que meu pai, eu me lembro muito pouco dele, sabe? Eu me lembro muito pouco assim, que ele abandonou a gente quando era pequeno, então. E eu sei que ele veio pra Porto Alegre junto, assim, sabe? Só que o que aconteceu? Ele chegou aqui na cidade, se deslumbrou, né? Mulherada, né? Lá fora acho que era bicho, né? Que é normal, né? E aí se deslumbrou, arrumou uma prenda aí e largou todo mundo e foi. De vez em quando ele dava o guarda-graça, mas mais pra bagunçar, assim, encher o saco, né, e tal. E aí teve umas divergências com a minha avó e tal, né. Inclusive, me lembro assim que uma discussão que tiveram na cerca, assim, a minha avó xingando ele deu um tijolo na minha avó. Umas coisas meio estranhas, assim, sabe. E aí eu sei que depois o cara sumiu, evaporou, né, e tal.
A minha mãe, se não me engano, trabalhava num posto de gasolina na época, né? E aí namorava o dono ou o gerente, não sei o que o cara era do posto. E a gente naquela vida de criança ali, né? Brincando e tal, né? A minha avó cuidava da gente daí. E aí fomos crescendo e tal. E aí o meu tio arrumou uma mulher aí e inventou de casar, né? Inventou de casar. E nisso parece que o coronel resolveu vender essa casa. E meu tio tava pra casar e tal. Eu sei que cada um foi pro seu lado. Meu tio ficou com a minha avó. A minha mãe pegou nós e largou lá na minha tia, essa que morava na segunda casa, que eles alugaram uma casa lá pro lado de Viamão, lá em Santa Cecília, se não me engano. E aí eu me lembro que eu fiquei com eles, né, um tempo lá. E a minha mãe, no caso, ficou com as gurias, né? Parece que alugou uma casa na Luma do Pinheiro. Ah, beleza. E aí entra a minha história, eu sempre pra lá e pra cá, muito pouco com a minha mãe, né, meu? Sempre na mão de terceiros, que a gente diz, né? E aí essa minha tia, não sei o que ela tinha comigo, assim, não sei, ela tinha alguma bronca comigo. Não sei explicar pra vocês o que era exatamente, né? Eu sei que ela vai daqui, vai dali, vai daqui, vai dali. Nessa eu já devia estar com uns... Eu já tava estudando já tava com 6 anos, estudava numa pera de Porto Alegre, que é ali na Porta Santana, né? E aí eu não sei de onde ela tirou que tinha que me internar, né? E aí ela correu atrás e arrumou uma vaga no internato lá em Pelotas. Instituto de Menores, esse nome do colégio. Seria a antiga Funabem, né? Primeiro foi Funabem, isso. E hoje em dia é o tal de até me esqueci o nome, me falha a memória agora. E aí fui pra esse lugar aí. Ela me levou de trem até, conseguiu passagem e tudo, me levou pra lá. Eu entrei lá com 7 anos e saí de lá com 12. E esse tempo todo que eu fiquei lá, eu fiquei sem ter contato nenhum com a minha família, sabe? Nenhum tipo de contato, assim, sabe? E lá era complicado, muito complicado, sabe? Assim, a gente tinha que se cuidar, tinha que formar grupos para um cuidar do outro, porque antigamente monitor eles pegavam e colocavam uma placa, precisa de monitor, até pra brigada, não precisava de concurso, não precisava nada, né? Daí eu me lembro que era assim, então pegava tudo que era tipo de gente, né? Bêbado, tinha tudo que era tipo de gente que vinha pra cuidar da gente, né? Então rolava muito estupro, rolava de tudo, né? Na real era uma cadeia, né? Tu não tinha acesso pra rua, tu ficava lá totalmente preso, né? Não saía pra nada. E aí eu me lembro que eu fiquei esses 6 anos lá, muito sofrido, sabe? Tive cachumba, tive sarampo, tudo lá dentro. E eles não sabiam o que era na época. Tipo, cachumba eu tive uma noite que eu não dormi nada. Aí a gente acordava às 5 horas da manhã. Daí eu me lembro que, como eu não tinha dormido a noite toda, eu fui dormir pela manhã, né? E aí quando peguei no sono bem na hora que a gente tinha que acordar, né? Daí me lembro assim que, como eu não acordei, né? Daí o monitor me tirou a laço da cama, né? E aí eu apanhei, cheguei a me urinar todo nas calças e tal. E daí ele me botou embaixo do banho frio, né? Pra mim, como eu tinha me urinado. E aí tem um negócio que o cara não pode, né? No caso, tomar banho frio, né? Quando tá com cachumba, né? E aí eu sei que eu fiquei mal. E
eu só veio dizendo, esse cara vai morrer, esse cara vai morrer. E aí eu me lembro que ali dentro do internato tinha uma parte que era o lixão da cidade, né? Os caminhões vinham e descarregavam o lixo ali. E ali a gente mexia no lixo, a gente pegava comida às vezes ali, a gente dava um jeito, né? Ó, pessoal, vou dar uma... botar uma gasolina no besourinho, né? Bah, botar uma gasolina no besourinho. Vamos lá, né? E a gente... eu me lembro que nem eu tava falando pra vocês, a gente mexia no lixo e tal, né? Pra tentar pegar comida às vezes, ou um brinquedo, sabe? Coisas desse gênero assim. E aí eu sei que põe 50 comum pra mim, por gentileza. Obrigado. Só libera a bomba, por favor. A bomba. Libera a bomba. E aí, pessoal, daí a gente, como eu tava falando pra vocês, a gente se virava, né? A gente tinha que se virar, meu. Era uma luta diária, a gente apanhava muito, a gente era tratado tipo bicho, né, meu? Não tinha chinelo de dedo, não tinha roupa, andava só de... praticamente inverno e verão era só de uma calçãozinho, sem camisa. Eu fui conhecer chinelo com 12 anos, né, meu? Que a gente não tinha acesso. A gente não via carro, não conhecia carro, não... televisão. Tava preso, né? E aí passamos praticamente 6 anos para 7. E aí um belo dia gritaram lá que a minha mãe tinha vindo me buscar, né? Eu nem sabia o que era mãe, né? Nem queria ir embora. Pra mim ali que era minha família era ali, né? Nem pensava em ir embora, né? Aí me cataram meio na marra lá pra mim vir embora, né? Aí tava lá minha mãe lá, que eu nem me lembrava dela mais, né? Aí eu me lembro que ela me levou, né? Eu tava de pé no chão. Aí nós chegamos na rodoviária. Só um pouquinho, pessoal. Cartão? É, cartão. Daí nós chegamos na rodoviária, ela comprou um chinelo de dedo pra mim, que eu nem sabia o que era. Eu apavorado quando você vê aquele monte de carro na rua. Não sabia o que era, né? Então aí deu 16. Hã? Chegou agora. Uhum. Bem no cheio agora. Você passou 4 carros na frente. Aí mata o cara, né, meu? Não, deixa. Acabou, meu. Faz 5 minutos ele parando. Pra mim não precisa, viu? O Tex Savatu, o de trás aqui, o vermelho ali. Aqui. Só pra ti, pra mim não precisa. Obrigado, irmão, hein? Bom trabalho aí, cara. Valeu, ficar com Deus e os anjos aí. É, pessoal. Vamos lá. Daí, seguinte. Aí parecia um selvagem na rua, né? Eu sei que ela comprou um chinelo lá pra mim. Não sabia nem vestir aquilo ali, né? Nem calçar que trem ali. Aí me vim pro Porto Alegre, apavorado, dentro do ônibus. Aí cheguei em Porto Alegre e tal. Ela já tinha conhecido uma pessoa, que ela tinha assumido ela e as minhas 2 irmãs. E aí a gente foi pra uma casa lá e tal. E eu entrei na casa, tudo era novidade pra mim, né? Imagina. Entrei na casa, televisão, eu ficava imaginando como é que uma pessoa entrava dentro daquela TV, tava falando lá dentro, eu espiava.
Eu todo assustado. Rádio, então, como é que a pessoa tava lá dentro do rádio falando, né, meu? Achava que era, sei lá, não achava nada, só tava apavorado. E aí pra mim tudo era novidade, que no internato a gente tinha comando. Pra comer, não chega ali e vai comer, não. Tinha alguém chegar e autorizar, entendeu? Alguém tinha que chegar e autorizar. Aqui não rolava, entendeu? E aí apareceu essa minha tia aí, essa que tinha me levado lá pro internato lá. Ah, beleza. Eu acho que ela até tinha alguma bronca de mim, só pode. Daí ela pegou e tal, me levou Ah, seguro, tem que levar no médico. Não sei o que, pai inventou, a mãe liberou, ela me levou no médico. Aí chegou lá, falou, pá, o médico, o negócio é o seguinte, o rapaz tá vindo no pedágio agora, pessoal, chegando no pedágio. O cara tá vindo de um lugar que ele praticamente estava preso, né? Então ele não tá acostumado com essa liberdade, então ele vai ter que se adaptar, vai ter que se readaptar, né? E eu, tá, beleza, né? Bom dia, tudo bem? Ai, obrigado, amiga, bom trabalho aí, com Deus. E aí, tá, beleza. O médico falou isso aí. Chegou em casa. Ela chegou e disse bem ao contrário, né? Pra minha mãe. Disse que o médico tinha dito que eu era uma pessoa perigosa, que eu era uma pessoa que poderia trazer perigo pra minhas irmãs, né? Um convívio, né? E aí que eu tinha que ser internado de novo. Aí eu tentei falar, né, que não era aquilo ali, né? Tomei um tapa na boca pra ficar quieto, né? Tinha muito isso aí antigamente, sabe? E aí, voltando um pouquinho pra trás, esse cara que conheceu a minha mãe e assumiu ela, que a minha mãe não falou nada pro cara, né? Ela devia, esse tempo que eu tava internado foi o tempo que ela já tava com o cara, daí. E aí as gurias, as minhas irmãs perguntavam por mim, ó, Paulo. E aí esse cara um dia, mas que é esse Paulo aí que essas gurias falam? Ela apertou ela abriu, não, um filho que eu tenho, tá lá no tão distante, lá não sei aonde. Ah, beleza. Não, o cara até chegou, não, faz o seguinte, vai lá e busca o teu filho. A gente come 2, 3, vai comer 4, vai buscar o guri lá. Aí ele mandou me buscar. Beleza. Aí naquela noite eu conheci o cara e tal. Até achei que ele ia me bater, porque todo mundo que chegava perto era pra bater no cara, né? E eu tava com aquele negócio, o rádio dele, e até achei que ele ia ficar bravo, né? Tava escutando, tentando descobrir como é que ficava aquele pessoal lá dentro falando. Mas não, ele só veio e me olhou de boa, me cumprimentou, meio que me esquivei, achando que ele ia me dar um tapa, de boa. E aí, pessoal, ele tinha táxi na época, acho que ele tinha uns 2 táxis. Fuca. E ele trabalhava, ele tinha os táxis e trabalhava com o tio dele. O tio dele era leiloeiro, daí ele trabalhava com o tio dele, negócio de leilão. O tio dele era um leiloeiro muito conhecido em Porto Alegre, Seu Vilar, já é falecido já. Daí a gente morava ali pro lado da Aparício Borges, ali perto da 3ª perimetral. Né? Daí eu me lembro que pintou uma casa lá em Belém Novo, lá. Um casarão, 2 pisos, coisa mais linda, cara. E aí ele recebeu a proposta de a gente ficar cuidando da casa, porque o leilão daquela casa ia demorar 2, 3 anos, 4, 5 anos, ia demorar um tempo bom. E a gente ia pra lá, morar lá, ganharia como zelador e tal, né? Ele, né, no caso. Ele topou, nós escondemos. Viramos ricos, com uma mansão, né? Ah, coisa mais linda, cara. E aí, pessoal, daí que lá começou a parte ruim do troço, né? E nesse meio tempo a minha tia conseguiu me internar no Pão dos Pobres. Aí no Pão dos Pobres eu ia segunda e voltava na sexta. Colégio bom,
colégio bom. Colocaria um filho meu lá, com certeza. Se ela quis me ralar no fim, ela não deu certo, porque o colégio é um colégio bom. Ah, beleza, fui pra lá. Eu vinha na sexta, passava o fim de semana em casa. E aí me lembra assim. Aí não, minto. Antes de ir pra Belém Novo, a gente morou na frente da Dimed, ali na Gomes Jardim, num casarão antigo que hoje em dia é um prédio, bem na frente da Dimed. E a gente morou ali, nesse casarão antigo de 2 pisos. A gente morava em cima e embaixo, era tipo um depósito que tinha. Ali eu acho que nós ficamos uns 3 anos mais ou menos. O mesmo esquema, né? Cuidando. E ali, cara, ali foi complicado, sabe? Ali que eu fui conhecer a verdadeira face do cara, esse que ela tinha, né, meu? O cara chegava, né, meu? E aí do nada ele começou a querer que eu fosse tomar banho com ele, sabe? E aí eu pequeno, não entendia muito do troço, então ele tentou 2 vezes se passar comigo, né? E uma das vezes, não sei se a mãe desconfiou, ela olhou e viu que ele estava tentando se passar comigo no banheiro. E eu me lembro assim que ela fez um tumulto lá e tal. Não foi grandes coisas. E daí ele me cobrava assim, porque aí de manhã eu tinha que ir com ele até um lugar para pegar o pão e ele me cobrava, sabe? Isso aí, ele dizia, se tu falar ele falava assim coisas pra mim não falar nada, entendeu? Pra mim ficar quieto. E era complicado, sabe, pra mim, sabe? Isso aí foi uma coisa muito complicada, assim, sabe? Na minha vida, sabe? Que aí a pessoa que tu imaginava que tu ia ganhar carinho, a pessoa se aproveitava, entendeu? Da tua situação. É brabo, cara. Mas a gente tem Deus, né, cara, que cuida da gente, sabe? Tem os anjos. E aí a gente ia se livrando, né, conforme dava os assédios. E aí a pessoa que tu espera assim que vai te defender, que vai te cuidar, que seria a tua mãe, né? Muito pouco retorno, né? E eu não entendia nada, né? Pra mim eu sabia que era errado, mas eu era uma criança, né? Ah, pessoal, é difícil, cara. É difícil, sabe, falar essas coisas. Complicado, sabe? Ah, pessoal, vou encerrar o vídeo por aqui. Obrigado aí, pessoal. Desculpa aí. Fiquem com Deus e os anjos aí, tá? Desculpa aí, pessoal.